do Bom Dia. Vamos de novidades agora, porque lá no São Paulo tem novidades. Presença do goleiro Sidão no gol. Pois é, Renan perdeu a vaga para o Sidão e o Renan não gostou muito dessa notícia, não. O goleiro tá chateado. Eu aciono então o Álvaro Loureiro, que tem mais informações sobre o tricolor. O treino no CT da Barra Funda nessa quinta-feira foi debaixo de chuva. Depois da vitória sobre o Cruzeiro no último fim de semana, o São Paulo tenta encaixar uma sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro. Representar uma segunda vitória consecutiva, representar a segunda vitória fora de casa. A gente tem pecado muito, não tem conseguido vencer fora. E a retomada, vai representar a retomada, a gente não pode baixar já esse espírito. Já não temos mais segundo turno para usar como desculpa, no segundo turno vai melhorar, o segundo turno já se iniciou e a gente... O mais bacana aqui no grupo é que os jogadores e a comissão entenderam a real situação. Você tem que ter a humildade para aceitar a sua situação. No jogo depois do Botafogo se falaram muito Libertadores, em outras situações, e não. Pés no chão, vamos sair da zona de rebaixamento, uma final diante da equipe do Avaí e a gente precisa vencer esse jogo. Então a gente vai trabalhar com muito respeito, como a gente vem sempre fazendo, mas a gente precisa vencer esse jogo. O São Paulo encara o Avaí no fim de semana em Santa Catarina. E mesmo jogando fora de casa, com todas as dificuldades que o adversário pode oferecer, a equipe de Dorival Júnior sabe que precisa do resultado. É importância para... A gente iniciou um campeonato novo no domingo passado. E a gente está indo jogo tras jogo. Mais uma final, mais um confronto direto, mais um adversário que a gente vai ter que deixar para trás. Depois de mais uma virada, depois dessa semana que está sendo muito boa de trabalho, e a gente sabe da importância de conquistar pontos fora de casa. A gente sabe da importância de se buscar uma vitória fora de casa. A gente respeita muito o Avaí, vai ser um jogo muito difícil, vai ser outro ambiente muito difícil, mas a gente está trabalhando para conseguir também essa vitória. Para o duelo diante dos catarinenses, os atacantes Lucas Prato e Marcinho estão fora, suspensos. Problemas para Dorival Júnior, que testou Michael Suel e Gilberto na equipe. No treino desta quinta-feira, Dorival também continuou com as experiências. Ele fez várias mudanças e uma delas chamou a atenção. O goleiro Sidão esteve durante todo o treino no time considerado titular. A gente está bem servido nessa posição, a gente tem grandes goleiros e não sei se o Dorival já definiu quem vai ser o goleiro, mas ele faz esse tipo de mudança constantemente na semana. Não sei se ele já definiu, mas a gente está bem servido, são grandes goleiros e quem entrar e quem jogar vai fazer o seu melhor. Avaí e São Paulo se enfrentam domingo às 4h na Ressacada, do CT da Barra Funda em São Paulo. Álvaro Loureiro para os canais Fox Sports. Ô Petros, a gente não tá rindo que disso, não. Tem outra coisa aqui, mas com todo respeito aos 3 goleiros lá do São Paulo, né? O Denis, o Renan e o Sidão. Mas, Paulo Lima, eu não sei, olhando o conjunto aí, por exemplo, a gente vai... Vamos nos clubes de São Paulo mesmo? Vamos lá. O Santos tem o Vanderlei e tem no banco, agora me foge o nome do substituto do Vanderlei, Vladimir. E teve a oportunidade do Campeonato Paulista, fechou o gol. No Palmeiras, dispensa comentários, né? Jailson e Fernando Praz. No Corinthians, você tem Cássio e Walter. O São Paulo não está tão bem servido assim, não. Tanto é que depois que o Rogério Ceni parou, já rodou o Denis ali, já procuraram o Sidão, já tentaram com o Sidão, já tentou o Renan Ribeiro e por enquanto não encaixou ninguém. E o São Paulo tem algum goleiro que passe confiança ao torcedor? E o São Paulo continua procurando o goleiro. Continua procurando o goleiro. Olha, a questão toda é exatamente essa. O Sidão saiu do Botafogo a pedido do Rogério Ceni e no início falhou e, consequentemente, depois teve uma lesão, ficou fora e o Renan assumiu a titularidade, né? De certos jogos para cá, o Renan não vem sendo a constância que teve nas suas primeiras oportunidades. Cabe ao treinador, como fez recentemente o Cuca, gente. O Fernando Praz, é um símbolo, o cara é um ícone, o cara é uma liderança. E está no banco de reservas. Né? O Jailson, que até então invicto no Campeonato Brasileiro, agora assumiu a condição titular. O Cássio, quando teve uma queda de rendimento, foi para o banco de reservas. O Walter passou a ser titular da equipe. Né? Então, o Vladimir no Santos já teve chance, mas com lesão também do Vanderlei.
de certa maneira, o técnico tem todo o direito. Por que não mexe no centroavante, mexe no atacante, mexe no zagueiro, mexe no meio-campo e aí não tem esse bafafá todo? É claro que o goleiro é aquela posição de reserva, aquela posição de confiança do treinador. Mas o São Paulo vem numa estabilidade muito grande, sem saber realmente quem é o titular. Eu acho que o momento é esse, o momento agora é de mudanças. E o Sidão está tendo a chance dele. Inclusive, vai fazer a estreia dele no Campeonato Brasileiro. Você vê como é incrível, em meio do campeonato, o Sidão vai fazer o seu primeiro jogo com a camisa do São Paulo. E aí, Paulo Lima, o Calheiros, ele lembrou aqui que quando buscaram o Sidão no Botafogo, o Sidão estava voando. Estava muito bem no Botafogo. Não foi bem no início de São Paulo e se lesionou. Mas ninguém vai buscar um outro goleiro, vai buscar um goleiro em um outro clube se o cara não for bom. Lógico. Não foram buscar o Sidão por acaso. Quem sabe, no comando do Dorival Júnior, o Sidão não se reencontra. Recupere, lógico. E recupera aquela confiança, porque falar que ele não foi bem no Botafogo é mentira. Não, ele foi bem. Ele assumiu o lugar do Jefferson muito bem, obrigado. E antes do Botafogo também, né? Jogando no time do Fernando Diniz. Audax. O Audax. Exatamente. O Sidão foi destaque do Campeonato Paulista naquela temporada. A tal da confiança, porque ele chegou muito empolgado no São Paulo, já que o Rogério Ceni, teve uma lesão, um dos maiores goleiros do Brasil, né, na época, pediu, né? Eu quero o Sidão. Então você chega com a responsabilidade, com a pressão e com orgulho. Bacana, o Rogério Ceni, um ótimo goleiro, olhou pra mim. Você lembra, né? O Sidão, quando começou a trajetória dele no São Paulo, ele teve uma lesão. Ficou muito tempo parado. Pois é. E aí foi tempo pro Denis, pro Renan tentarem, né, se consolidar ali na posição e não conseguiram, Paulo Lima. A verdade é essa. Né? E o Sidão, por mais que tenha todo esse potencial, e eu concordo com a Lívia, ele tem esse potencial, mas no São Paulo ele precisa confirmar. Aconteceu. Ele precisa mostrar. Tem tudo agora, quem sabe? Para mostrar e viver uma nova fase no clube. Acho bacana a oportunidade que o Dorival Júnior está dando para o Sidão, porque lesão, gente, lesão é complicado. E para ganhar ritmo de jogo de novo, tem que estar em campo. Vamos falar sobre esse conflito da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro? Avaí em casa na temporada de 2017, Paulo Lima. 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Um aproveitamento de 40%. O São Paulo, como visitante, em 10 jogos, apenas uma vitória, 1 empate e 8 derrotas. Um aproveitamento de 13. Um aproveitamento horroroso, perdão. Muito baixo. E aí vale lembrar que o jogo é na casa do Avaí. E sabe o líder Corinthians? Parou. Parou, exatamente. A única vitória do São Paulo foi contra o Botafogo, naquela virada histórica recentemente. Na estreia do Hernanes. Exatamente. Isso foi aquela única vitória. E para um time acostumado a buscar a ponta da tabela, como sempre fez nos últimos anos, né? Estava sempre Libertadores da América e conquistando títulos, é uma decepção. Chega a ser não é uma vergonha, mas é uma decepção. É inacreditável a campanha do São Paulo como visitante. E também a gente pode falar a mesma coisa do Avaí, né? São apenas 2 vitórias em 9 jogos. É muito pouco. Tá bom, tem 5 empates, vai dar um equilíbrio ali no percentual de aproveitamento. Mas é jogo de zona de rebaixamento, é Z4. Os resultados mais expressivos do Avaí até agora no Campeonato Brasileiro são os empates. Não, são fora de casa. Melhor. Porque o Avaí conseguiu vencer o Grêmio em Porto Alegre, venceu o Botafogo no Newton Santos. Exato. E em casa a gente vinha batendo nessa tecla no primeiro turno. O Avaí patina. O Douglas esteve aqui, né? E chegou a admitir essa dificuldade que o time vinha tendo na ressacada. E acho que esse daí também tem sido o grande pecado do Avaí no Campeonato Brasileiro, que faz uma campanha de recuperação com o Claudinei. Tá tentando sair lá de lá. Eu acho que essa briga, exatamente pela pontuação na tabela, você vê que é uma possível vitória do Avaí empurra novamente o São Paulo para a zona do rebaixamento. E aí, Paulo Lima, eu reforço aqui que a gente está sempre elogiando a torcida do São Paulo. Morumbi cheio, recorde de público, aquela coisa toda. O Petros reforçou aqui no Bom Dia Fox que, com certeza, o fato da torcida não ter abandonado o time tem feito a diferença. Lógico. O jogo é fora de casa. Não vai ter 54 mil presentes, 50, 49, que seja. Não vai ter. E a torcida do Avaí, ela normalmente costuma também fazer bom público, né? Mas nos últimos jogos não tem sido assim. Mas o momento é de adversidade. E na adversidade que o torcedor tem que apoiar. E é como o Calheiros ressaltou, né? O Claudinei vem tentando fazer um trabalho de recuperação, né? De remontar uma equipe visando sair da zona do rebaixamento. Se tem algum momento para apoiar e encher o estádio lá na ressacada, a hora é essa, é apoiar contra o